Na aula passada, a gente tratou sobre o assunto de carga elétrica e força elétrica, tá? A continuação natural desse assunto é tratar da parte de campo elétrico, e hoje eu vou falar de campo elétrico e lei de Gauss, certo? Mas antes da gente avançar, vamos primeiro relembrar rapidamente, né, tudo que a gente viu na aula passada. Então, na aula passada a gente estudou a lei de Coulomb, né? Desculpa. Dando a noção de carga elétrica, tá? Que a carga elétrica ela vem dos elétrons que compõem a estrutura atômica, né? O núcleo rodeado por elétrons. O elétron é a carga elétrica que a gente vai utilizar, né? Por exemplo, a corrente elétrica nada mais é do que o movimento ordenado de elétrons. Depois eu tratei dos processos de eletrização, de contato atrito e indução, que é só um exemplo, e eu me dediquei a tratar da lei de Coulomb, tá? Coulomb ou então Coulomb, dependendo da preferência aí do português. Enfim, na situação que eu quero revisar com vocês hoje é a seguinte: sempre que eu tiver duas cargas elétricas próximas umas das outras, vai surgir uma força, e essa força ela pode ser de atração ou então de repulsão. O módulo da força, seja ela de atração ou de repulsão, não importa, o módulo da força é proporcional, né? Por isso que eu tenho aqui uma constante de proporcionalidade, né? Eu tenho uma constante de proporcionalidade, então essa força é proporcional ao módulo das cargas dividido pela distância entre essas cargas elevado ao quadrado, tá? Essa constante de proporcionalidade, ela é dada em função de 1 sobre 4π ε0, onde esse ε0 eu caracterizei como sendo a permissividade elétrica do vácuo. Nesse caso, a gente está usando o valor do vácuo, mas você entende isso como um meio qualquer, né? Se você mudar de meio, muda o valor da constante, certo? Bom, aqui é a forma vetorial dessa força, a gente tratou um pouquinho da parte de vetores, né? E quando eu tenho várias cargas, você simplesmente vai fazer o somatório para calcular a força resultante, simplesmente você vai fazer o somatório de cada força individual, de cada partícula, né, de cada carga, e somar, né, fazer o somatório de todas essas forças para encontrar a força resultante. Bom, aqui foi um exemplo que eu pedi que vocês fizessem, né, a comparação entre a força eletrostática e a força gravitacional, quantas vezes uma é maior do que a outra. Eu espero que vocês tenham feito. A gente tratou de alguns exemplos e vamos continuar com a aula de hoje, tá? A gente fez 2 exemplos usando a força eletrostática. Vocês viram que na apresentação que eu salvei lá no Moodle, eu corrigi aqui a figura, tá? Que tinha ficado muito bagunçada. Eu tentei o máximo possível organizar essa figura para que os vetores ficassem um pouquinho mais claros. Então, esse material está salvo para vocês lá no Moodle, tá? Aqui. Só uma noite. Ok. Então, bora continuar. Bom, finalizando o assunto de força eletrostática, eu quero mencionar agora o assunto de campo elétrico, tá? Turma, um campo elétrico é um campo vetorial, tá? Em torno de uma carga. E a gente pode caracterizar, na maneira mais simples possível, eu posso caracterizar um campo vetorial como sendo um campo de vetores. Ou seja,
para cada ponto no espaço, eu posso definir um vetor, tá? Como nessa figura aqui, ó. Vamos pegar aqui dois exemplos. Eu tenho uma carga positiva e na região próxima a essa carga, para cada ponto que eu determinar, eu tenho um vetor que eu vou chamar de campo elétrico, tá? E se a carga for positiva, esse meu campo elétrico vai ser um campo de repulsão, enquanto se a carga for negativa, nas regiões próximas a essa carga negativa, a gente vai ter um campo elétrico de atração. Faz a seguinte analogia, já que eu mencionei a semelhança entre a força eletrostática e a força gravitacional, faz a seguinte analogia. A carga negativa seria o planeta Terra, por exemplo. Qualquer elemento, qualquer objeto que possui massa, quando chegar na região próxima ao campo de atração gravitacional da Terra, vai ser puxado para a Terra. A mesma coisa, uma carga positiva nas proximidades de um campo elétrico de atração. Qualquer carga positiva que eu colocar aqui nas proximidades desse campo, eu vou ter duas cargas de sinais contrários. Nessa situação, a força eletrostática vai ser uma força de atração, tá? Então, a gente pode fazer o seguinte. Se uma carga gera um campo, né, a interação, vamos lá, aqui essa afirmação que é bastante relevante para a gente agora. Uma carga elétrica gera um campo elétrico que este campo interage com outra carga. Como assim? Na hora que eu colocar duas cargas próximas, vamos botar aqui uma carga positiva e uma carga negativa, na hora que eu tiver essa configuração, vai existir uma força eletrostática de atração entre elas, tá? Mas eu poderia interpretar essa força da seguinte forma, da seguinte maneira. Cada uma das cargas gera um campo elétrico e esse campo elétrico interage com uma carga na sua vizinhança, nas suas proximidades, tá certo? Da seguinte forma, se eu tenho uma carga positiva, ela está me gerando um campo de afastamento. Então, a força eletrostática sofrida por uma carga também positiva vai ser uma força de afastamento, né? Vai ser uma força de repulsão, já que cargas de sinais iguais se repelem. Então, é a interação do campo elétrico gerado por essa carga maior que está fazendo com que a carga menor, que é o Qzinho, sofra uma força de repulsão nessa situação. Desculpa. E, da mesma forma, se eu trocar essa carga pequena por uma carga negativa, né, aqui o sinal tem relevância, é importante, né, eu não estou preocupado somente com o módulo, tá? Mas aqui o sinal tem importância para dizer o seguinte, se as cargas tiverem sinais contrários, a força que vai aparecer entre elas é uma força de atração, ou seja, eu vou ter um campo elétrico de repulsão da carga positiva, mas a força eletrostática é de atração, porque a minha carga pequenininha, a carguinha, ela é negativa. Então, matematicamente, eu posso definir o seguinte, que a força eletrostática, vamos lá, vamos relembrar só a lei de Coulomb para a força eletrostática. A força eletrostática é 1 sobre 4π epsilon zero, esse aqui é o K. Esse aqui é o K, que é a constante que a gente está usando,
vezes o módulo das cargas, tudo isso dividido pela distância entre as cargas elevado ao quadrado, tá? Isso aqui Tu tá com outra tela aberta que eu não tô vendo nada. Oi? Tu tá com outra tela aberta porque eu não tô vendo nada. Na verdade, eu estou tentando mudar. Peraí. Vou tirar esse aqui. Na verdade, não. Tá só. Tá enxergando o slide? Ok, aí. Não, tô vendo. Tá. Deixa eu fazer o seguinte, então. Deixa eu sair aqui. Ele sempre mostra esse negócio. Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu saí do modo de apresentação do PowerPoint. Vou colocar de novo. Vocês estão enxergando o PowerPoint agora? Hein, pessoal? Tô conseguindo ver normal. Aqui. Ah, não tô vendo, então deve ser só eu, então. Só tô vendo o senhor. Aqui tá. Tá, então. Deixa eu ver aqui. Eu vou sair e entrar de novo pra ver. Era isso que eu ia sugerir. Vai lá que eu aguardo. Pronto, tô vendo agora. Vê se tu enxerga o PowerPoint. Tô também. Valeu, Ok, obrigado. né? Tranquilo? Podemos continuar? O que eu estava mencionando é só a lei de Coulomb que a gente viu na aula passada, tá? Essa aqui é a equação da lei de Coulomb que mostra qual é a força eletrostática entre duas cargas, tá? Se essas cargas tiverem sinais opostos, essa força é de atração. Se essas cargas tiverem sinais iguais, essa força é de repulsão. Mas uma outra maneira que a gente pode interpretar a lei de Coulomb é através do campo elétrico, ou seja, uma carga produz, nas suas proximidades, produz um campo elétrico e uma outra carga, uma segunda carga, que entrar na região de atuação deste campo elétrico, irá sofrer uma força elétrica. Ou seja, eu posso definir o meu campo elétrico como sendo a força que uma carga sofre quando está na proximidade da primeira carga que gera o campo. Ah, professor, mas cada uma das cargas gera campo. Sim, mas a gente está vendo aqui qual é a interação entre uma carga com um campo. Então, matematicamente, se eu pegar a fórmula da força eletrostática e dividir pela carga, né, vamos pegar aqui, por exemplo, esse primeiro caso aqui, ó, onde eu tenho duas cargas positivas. Nessa situação, as duas cargas positivas vão me gerar uma força de repulsão. Se eu pegar e quiser descobrir o módulo, por exemplo, do campo elétrico, a direção eu já sei que é radial e é de repulsão, né? Ou seja, o vetor está se afastando da primeira carga. Mas se eu quiser saber o módulo desse vetor, eu posso determinar o módulo desse vetor pegando a equação da força e dividindo pela carga. Ou seja, isso vai ficar a constante eletrostática. Não, deixa eu fazer. Já que eu botei uma setinha, não botei igual, vamos fazer direitinho, né? Isso vai ficar assim, que o módulo do campo elétrico é igual a constante vezes a carga dividido pela distância ao quadrado. Se eu pegar, por exemplo, essa força eletrostática e dividir por carga. O que eu estou fazendo, por exemplo, é retirando uma carga dessa da equação da força, sobra que
o módulo do campo elétrico gerado depende da magnitude da carga, e este campo, ele é função do inverso do quadrado da distância, ou seja, se eu fizer um gráfico, né, novamente, se eu fizer um gráfico de distância, e aqui, pessoal, só fazer uma correçãozinha, como a anotação do livro que eu estou utilizando chama distância de R, né, vamos só colocar aqui R ao quadrado. Então, se eu quiser fazer um gráfico entre campo elétrico e distância, ele também é assíntota nos dois eixos, ou seja, quanto mais distante você tiver da carga, menor vai ser o campo elétrico e vice-versa. Quanto mais próximo da carga, mais intenso é o campo elétrico. Isso a gente consegue visualizar nessa figura, por exemplo, onde a distância dessa carga positiva até esse ponto, eu vou chamar de R1, e a distância dessa carga positiva até um ponto mais afastado, eu vou chamar de R2. O módulo do vetor está representado aqui pelo tamanho da seta. Então, nessa situação, o campo elétrico 1 é maior do que o campo elétrico 2, porque a distância é menor. Certo? Só para a gente visualizar, né? Só para a gente visualizar essa situação. E vetorialmente, né? Vetorialmente eu posso, aqui o motivo, nada, desculpa, vetorialmente eu posso ainda escrever o seguinte, que o campo gerado por uma carga vai ser um campo radial, ou seja, se eu colocar aqui uma carga positiva, em qualquer ponto que eu determine, né, qualquer ponto que eu determine, o vetor campo elétrico, se a carga for positiva, isso gera um campo de afastamento, né, ou então de repulsão, de modo que se eu escolher qualquer outro ponto, vamos pegar esse outro ponto aqui qualquer, a distância R da carga até o ponto vai me determinar qual é a direção do campo elétrico, tá? Então, vai ser um campo elétrico radial, e a gente tem que interpretar isso, pessoal, de forma tridimensional. A qualquer ponto do espaço que você determine, eu vou ter um vetor campo elétrico que está apontando de forma radial, né? Sempre aponta na direção do raio, né? O raio R, distância R, da carga até o ponto que você está avaliando. Ok? Conceitualmente, eu sei que é bastante informação, mas conforme a gente vai avançando, e você já tem, por exemplo, uma lista de exercícios no Moodle para ir trabalhando, tratando desses assuntos, a partir do momento que vocês começarem a exercitar um pouco mais, resolver alguns exercícios, e eu trouxe alguns exercícios para a gente fazer hoje, tá? Conforme vocês forem exercitando, a gente for trabalhando isso, esse assunto vai ficando um pouquinho mais claro. Prometo, tá? Posso ir em frente? Então, vamos só fazer nossas anotações, tá? Eu tenho, só para garantir que está todo mundo no mesmo ponto, eu tenho duas equações até agora. A força eletrostática, que é a própria lei de Coulomb, tá? Que diz que a força é igual a uma constante vezes o módulo das cargas. Eu vou botar assim, só para ficar igual ao que eu tinha feito antes. Q1, Q2, dividido pela distância ao quadrado. E aqui também eu vou chamar a distância sempre, acostumar a chamar a distância de R. E tem outra equação que determina o campo elétrico, e esse campo elétrico é dado
como sendo força sobre carga, né? E isso me dá, pegou mais gente, e isso me dá que o campo elétrico é a constante vezes a carga que está gerando esse campo, vou botar Q1, por exemplo, né? Dividido pela distância também elevado ao quadrado. Tá? Dessa forma, a gente pode interpretar que uma região que possui um campo elétrico, na hora que você colocar uma carga dentro do campo elétrico, essa carga vai sofrer uma força. Tá? Só para a gente ir interpretando quais são cada um desses conceitos. Tá? Beleza, vamos em frente. Bom, eu posso representar os vetores do campo elétrico através dessa noção de linhas de campo, tá? Então, uma linha de campo nada mais é do que uma linha que representa como se comporta o vetor campo elétrico naquele ponto, certo? Então, vamos observar aqui essa figura. Se eu quiser, por exemplo, para os pontos A, B e C, determinar qual é o vetor campo elétrico, se eu tiver a interação de duas cargas, eu vou ter, por exemplo, na primeira figura, eu tenho duas cargas positivas. Cada carga positiva está me gerando um campo de afastamento, certo? Então, essa primeira, aqui eu vou chamar de primeira carga, e aqui eu vou chamar de segunda carga. Só para a gente dar nome aqui. O campo elétrico gerado pela primeira carga é um campo radial e aponta para fora. Eu vou chamar esse campo de E1. O campo gerado pela segunda carga é radial e também aponta para fora, porque a carga também é positiva, tá? Notem aqui que, de propósito, eu coloquei que o vetor campo elétrico gerado pela carga 1 é maior em magnitude do que o vetor campo elétrico gerado pela carga 2. Lógico, né? A distância é diferente. A primeira carga está muito mais próxima do ponto A do que a segunda, então o campo elétrico também é mais intenso. Nesse ponto, o campo elétrico ele também respeita o princípio da superposição. Então, o vetor campo elétrico seria um vetor resultante, né? A gente pode aqui aplicar a regra do paralelogramo, então teria um vetor campo elétrico resultante entre os dois campos elétricos individuais de cada carga. E eu posso fazer isso para qualquer quantidade de cargas e posso fazer isso para qualquer ponto que eu queira. Só que fica muito mais fácil, né, muito mais intuitivo a gente representar o seguinte: ao invés de que em cada ponto eu vá determinar o campo elétrico resultante através do princípio da superposição, eu posso representar esse meu campo vetorial através de linhas de campo. Ou seja, eu vou representar um conjunto de linhas que em qualquer ponto, se eu pegar qualquer ponto e traçar uma reta tangente à linha de campo, né? Vamos pegar aqui mais ou menos a tangente à linha de campo, sendo, nesse ponto A não tem exatamente a linha, né? Mas só para a gente ter uma ideia. Se a gente traça em qualquer ponto, eu traço uma reta tangente à linha de campo, isso já me dá a direção e, de certa forma, a magnitude do campo elétrico em questão. Então, no ponto A, o campo elétrico está nessa diagonal. No campo B, desculpa,
no ponto B, esse campo elétrico resultante seria apontando mais ou menos nessa direção, ou seja, ao longo das linhas de campo. E no ponto C, a gente pode determinar, por exemplo, que em um único ponto específico, o campo elétrico ele vai ser igual a zero. Porque nesse ponto C, vamos representar aqui o ponto C. Eu tenho duas cargas, uma positiva aqui, tem um ponto no meio e tem uma carga positiva aqui do lado. O campo elétrico gerado pela primeira carga está apontando nessa direção, que é um campo de afastamento, esse aqui seria o campo E1, enquanto o campo elétrico 2, que é o campo da segunda carga, está apontando no sentido contrário. O campo elétrico resultante, utilizando o princípio da superposição como sendo a soma vetorial desses vetores, a gente vai ter um campo elétrico resultante igual a zero, tá? Então, existem situações onde o campo elétrico pode ser zero. Ou então, muito próximo a zero, né, por exemplo. De modo semelhante, a gente pode observar como é que se comporta o campo elétrico de duas cargas de sinais opostas, uma positiva e outra negativa, que para essa configuração eu vou chamar isso sempre de dipolo elétrico, ou seja, eu tenho duas cargas de sinais diferentes, né, contrários. Em qualquer ponto que você determine, né, se você traçar uma reta tangente, se eu quero esse ponto, eu traço uma reta tangente a esse ponto, eu estou determinando qual é o campo elétrico, tá? Ou seja, em qualquer ponto, a gente está determinando qual é o campo elétrico, traçando retas tangentes às linhas de campo. E uma coisa que é interessante também é o seguinte, a gente pode verificar a densidade de linhas de campo para determinar, por exemplo, o módulo do campo elétrico. Se essas linhas estão muito espaçadas, o campo vai ser pequeno, mas se essas linhas estão muito próximas umas das outras, o campo vai ser bastante intenso. Por exemplo, no ponto C, eu praticamente não tenho nenhuma linha de campo passando naquela região. Agora, se eu pego um outro ponto C aqui no meio do dipolo elétrico, a quantidade de linhas que estão passando nessa região é muito pequena, o que indica que eu tenho um campo de magnitude muito alta, tá? Então, a quantidade de linhas de campo na região também me dá uma ideia de magnitude do campo elétrico, tá? Por exemplo, se eu pegar, aqui nessa terceira figura, se eu pegar dois pontos, esse ponto 1 vai me dar um campo 1 que está apontando... sim, vamos pegar esse ponto 1 que está apontando para onde? Eu tenho uma carga que é mais forte, né? Vamos pegar esse ponto bem aqui, por exemplo. Ele vai me dar um campo nessa direção. Só que esse campo 1, ele tem uma magnitude muito menor, né, do que um campo elétrico 2 entre as duas cargas. Por quê? Porque a quantidade de linhas de campo nas proximidades desse ponto 1 é muito menor do que a quantidade de linhas de campo que tem entre as duas cargas. Então, a quantidade de linhas também me dá a ideia de magnitude. Ok? Vamos ver um exemplo, para deixar isso aqui um pouquinho mais claro. E aí, novamente, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu trazer o exemplo aqui para o outro programa. Eu consigo rabiscar um pouquinho melhor. Fica um pouquinho mais interessante de trabalhar. Bora determinar o seguinte. Eu tenho 3 partículas que são mantidas fixas no seu lugar e as duas cargas 1 e 2 possuem uma carga, carga elementar, né, que é a carga de um elétron,
Enquanto a carga 3 é equivalente, possui a partícula 3 tem uma carga equivalente à carga de 2 elétrons, tá? Se a distância entre eles é um A qualquer, que é de 6 micrômetros, seja E essa carga, qual é o módulo e a direção do campo elétrico no ponto P? Bora lá, vamos começar determinando o seguinte. Pessoal, todas essas 3 cargas são positivas, correto? Carga 1 é igual a carga 2 e ela é positiva com o valor da carga de 1 elétron. Então, essa partícula, ela é positiva. Só, vai rabiscar tudo. Essa carga, ela é positiva, deixa eu só trocar a cor aqui. Essa carga aqui, ela é positiva. A carga 2 também é positiva. A carga 3 também é positiva. Todas as 3 cargas estão gerando um campo de afastamento. E aí eu quero determinar qual vai ser o campo elétrico resultante, né? Porque eu tenho que calcular através do princípio da superposição. Eu tenho que determinar o campo elétrico gerado por cada uma das cargas e fazer um somatório, tá? Então, vamos determinar o seguinte. O campo elétrico gerado por essa carga 1 é um campo de afastamento, porque essa carga ela é positiva. Então, eu vou ter um campo elétrico radial, que está apontando nessa direção. Deixa eu só trocar a cor, que não está legal. Trocar a cor aqui. A carga 1 está me gerando um campo elétrico radial, E1. A carga 2 está me gerando um campo elétrico radial, E2. Vocês concordam comigo que se eu tivesse somente a carga 1 e a carga 2, o campo elétrico no ponto P seria 0, porque são cargas iguais, a distância é a mesma, então esses campos são iguais. Então eles estariam, vetorialmente, eles estariam se anulando, certo? Então, se o campo 1 é numericamente igual ao campo 2, porque R1 é igual a R2, né? Isso significa, e esses campos também são iguais, porque a carga 1 é numericamente igual à carga 2, então se eu tivesse apenas essas 2 cargas, o meu campo elétrico resultante seria 0. Acabou a questão. Mas eu tenho uma terceira carga, que é a carga E3, que também gera no ponto P um campo elétrico radial, e ele aponta nessa direção. Vetorialmente, o campo 3 é maior do que os campos 1 e 2, porque aqui eu tenho uma carga Q3, que é 2 vezes maior do que a carga 1 e também é 2 vezes maior do que a carga 2. Né? Como está descrito no enunciado da questão. Então, pessoal, se os campos 1 e 2 se anulam, né? Se o campo 1 se anula com o campo 2, porque eles são numericamente iguais, né? Que esse campo se anula com esse, basta a gente descobrir qual é o módulo e a direção do campo elétrico gerado pela carga 3. Então, numericamente, esse campo elétrico gerado pela carga 3, ele vai ser a constante eletrostática vezes a carga 3 dividido pela distância da carga até o ponto P, tudo isso elevado ao quadrado. Essa constante eletrostática, ela tem um valor aproximado de 9 vezes 10 elevado a 9, né? E eu tenho que o meu campo elétrico 3 é igual
a 9 vezes 10 elevado a 9, vezes Q3 é igual a 2 vezes a carga do elétron, que é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, tudo isso dividido pela distância R ao quadrado. Mas, galera, vamos ver aqui o seguinte. Quem é essa distância R, né? Essa distância R3, que é a distância da carga 3 até o ponto P. Vocês concordam comigo, olhando para a figura, que isso seria equivalente a metade da diagonal do quadrado? Vocês conseguem enxergar aqui, ó, se eu completar isso aqui, esse quadrado de lado A, vamos supor que o ponto P aqui é o centro desse quadrado. Vamos supor não, né? Dá para sugerir isso de forma trivial, justamente por conta desse ângulo de 90 graus aqui entre as linhas. Como esse ponto P é o centro do meu quadrado, do vértice até o centro, vai ser metade da diagonal. E aí eu tenho que a diagonal seria, utilizando o teorema de Pitágoras, né? Essa diagonal seria a raiz de 2. Então, o meu R3 seria a raiz de 2 dividido por 2, que é a metade da diagonal. E aí eu vou pegar esse R3 e elevar ao quadrado. Então, vai ficar o A, que é 6 micrômetros, 6 vezes 10 elevado a menos 6, né? Só lembrando lá os múltiplos e submúltiplos. O micro corresponde a 10 elevado a menos 6. Tudo isso que multiplica raiz de 2 sobre 2, tudo isso elevado ao quadrado. Tá? E aí dá para fazer, agora dá para fazer essa conta e calcular aqui o módulo do campo elétrico 3. Quem está com calculadora científica aí, por favor, faça essa conta. E aí, fica fácil também a gente ver o seguinte: qual é agora a direção desse campo elétrico? Ora, a direção do campo elétrico é justamente na mesma direção da diagonal do quadrado, né? Se eu tenho um quadrado equilátero, qual vai ser esse ângulo aqui, ó? Que é justamente esse ângulo bem aqui, ó. Vamos determinar esse ângulo θ, que está determinando justamente quem é o ângulo que o vetor faz com a horizontal, por exemplo. Vocês concordam comigo que esse ângulo θ da geometria plana, esse ângulo tem que ser igual a 45 graus? Porque a soma dos triângulos, dos ângulos internos de um retângulo tem que ser igual a 180, esse θ é igual a esse θ, né? Então, teria 2θ mais 90 graus, tudo isso tem que ser igual a 180, que é a soma dos ângulos internos do triângulo, e aí, isso aqui eu tenho que o θ é igual a 45 graus, tá? Quem calculou aí o valor do campo elétrico? 160. Oi? 160. 60. 160. Ah, outra coisa, desculpa. Eu esqueci de mencionar com vocês qual é a unidade no sistema internacional do campo elétrico, né? Se eu definir o campo elétrico como sendo força dividido por carga em unidades do sistema internacional, força é medida em newtons e carga é medida em coulombs, tá? Então, aqui a gente vai ter 160 newton por coulomb, que é a unidade de campo elétrico, tá? Vou só salvar isso aqui. Que aí eu pego essa
Estou salvando isso sempre na aula 3, figura 1. Depois eu faço a inserção dessas imagens nos slides que a gente está vendo. Beleza? Até aqui tudo bem? Tranquilo? Essas continhas com notação científica, às vezes é um pouquinho chato, mas é só mais um motivo para a gente treinar, né, bastante essa ideia de notação científica que a gente viu lá em Física 1, né? Vamos lá. Próxima situação. Bom, até agora eu estava mostrando situações onde eu tinha uma carga pontual, ou seja, a carga era no formato de um ponto, né? Ela não tinha dimensão. Só que na natureza a gente pode, lógico, ter um objeto carregado de diferentes formas, tá? Então eu vou ter distribuições contínuas de carga elétrica. E aí eu posso ter uma distribuição linear, uma distribuição superficial e uma distribuição volumétrica, tá? Então, para cada tipo de distribuição, eu vou definir uma grandeza nova chamada de densidade de carga. Se a estrutura for linear, eu vou definir uma densidade linear, que é dado por um lambda, tá? Que é igual a carga por unidade de comprimento, tá? E aqui você pode interpretar essas densidades como sendo carga dividido pelo elemento infinitesimal que eu estou considerando. Se a distribuição for linear, o meu infinitesimal vai ser de comprimento, que vai ser um certo dl, né? Ou seja, eu estou pegando aqui a quantidade de carga que tem em um determinado comprimento dl. Então, com isso, eu defino a densidade linear, e aí se você quiser calcular, por exemplo, a carga total, né? Se eu quiser aqui a carga total, você simplesmente vai fazer a integral da densidade linear ao longo de cada dl desse, que você vai fazer um somatório de vários dQs ao longo de todo o comprimento do fio para encontrar, por exemplo, quem é a carga total. Da mesma forma, a densidade superficial e também, da mesma forma, a densidade volumétrica, tá? A densidade superficial vai ser um gama ou aqui é lambda, aqui é um φ e aqui é um ρ, tá? Então, dessa forma, eu estou definindo densidades de carga que você pode calcular a carga total simplesmente integrando isso ao longo de toda a estrutura, tá certo? Turma, a gente pode, e aqui eu quero mostrar essas equações só como spoiler do que eu vou falar logo em seguida, que é a lei de Gauss, mas a gente pode calcular, por exemplo, o campo elétrico de algumas estruturas geométricas usando dois métodos. O método algébrico, ou seja, é realmente fazer essa integração ao longo de toda a estrutura que você quer. Então, por exemplo, eu posso determinar qual é o campo elétrico fora de um anel carregado. Aí vocês estão vendo aqui pelo equacionamento que não é uma coisa tão trivial assim, mas a ideia de mostrar essas equações, de mostrar esse procedimento, é dizer logo para vocês o seguinte: existe uma forma mais fácil de fazer isso, tá? Então, vamos só ver aqui algumas figuras geométricas de como a gente calcula esses campos elétricos em situações bem complexas, tá? E aí a ideia é facilitar isso aqui até o final da aula com a aplicação da lei de Gauss, tá? Então, para um anel carregado, a gente ainda tem que fazer uma série de aproximações aqui embaixo, né? Então, eu tenho
chego no final a uma certa equação. Se eu tiver um disco carregado, eu vou fazer a integração, ó, que eu já pego essa ideia de que eu vou somar cada elemento para no final chegar a um campo elétrico total. Então, eu tenho que trabalhar com uma integral aqui de uma função que não é tão trivial, né, mas tem resultado. Isso aqui eu estou fazendo só para mostrar que a gente pode chegar em situações de duas formas diferentes. A gente pode chegar a situações bem simples, né? Então, aquele equacionamento todo é para dizer que, se você tiver uma chapa carregada, né, uma chapa muito grande carregada, eu fiz essa conta toda para chegar nesse resultado aqui, que o campo elétrico gerado por uma chapa carregada, ele vai ser a densidade superficial dividido por 2ε0. E aí eu vou mostrar isso de uma forma bem mais simples através da lei de Gauss. Tá? E aí tem também outra situação, né? Uma linha carregada. Desculpa, uma linha carregada, a gente também tem uma série de equacionamentos que são bem interessantes, né? Uma integral de 0π/2 de cosseno vezes secante. Então, dá para brincar bastante aqui com esse tipo de equação. Mas, galera, isso aqui foi ainda finalizando a aula passada, tá? E agora eu quero passar para o conteúdo da terceira aula, que é a lei de Gauss, tá? Até aqui, antes da gente começar, eu sempre me preocupo com isso. Até aqui, tá tudo tranquilo, tá todo mundo entendendo bem. Posso ir em frente? Por mim pode, professor. Beleza, vamos lá. Só lembrando, né? Fiquem à vontade para me interromper a hora que vocês estiverem afim. Qualquer dúvida é só falar. Então, continuando. O Gauss, ele foi um cara bastante esperto em vários sentidos, né? Ele foi um grande físico e, além disso, foi um excelente matemático, tá? Gauss determinou várias situações em estatística que, quando se fala, por exemplo, em o normal, o novo normal, é uma referência à curva normal, que foi uma aplicação na estatística desenvolvida por Gauss. Ou seja, só para explicar rapidinho o que é uma curva normal, que também é chamada de curva de sino, em qualquer situação, na maioria dos casos, né, a grande maioria dos casos, você pode chegar a uma situação onde os casos se aproximam, né, a estatística se aproxima de uma curva normal, que seria mais ou menos essa curva em sino, tá? Isso tem aplicações, na estatística tem aplicações para várias situações, desde de meteorologia, a população. Então, enfim, se você pegar, por exemplo, a população de um país, o formato da curva geralmente vai se aproximar a essa situação, né? Dizendo que tem poucas crianças, a maioria da população está na idade adulta e também existem pouca gente idosa, né? Seria mais ou menos essa comparação de quantidade por idade, por exemplo. Então, em várias situações, a gente pode aproximar, né, fazer aproximações para uma curva normal, que é uma curva de sino, nesse formato. Mas, meu interesse aqui é tratar da lei de Gauss para o fluxo, o campo elétrico, tá? Tem que tratar do campo elétrico. Mas antes de definir, por exemplo, o que é a aplicação da lei de Gauss para o campo elétrico,
eu tenho que dar essa definição que é muito importante para a gente, que é a ideia de fluxo, tá? E aqui, pessoal, vamos interpretar essa ideia de fluxo para um vetor qualquer, tá? E esse fluxo, ele vai ser dado pelo produto escalar entre dois vetores quaisquer. Por exemplo, eu tenho um vetor velocidade do vento que está atravessando o vetor área de uma janela, por exemplo. Se eu quiser calcular qual é o fluxo de ar que está entrando aqui no meu quarto, eu posso determinar isso verificando qual é o vetor da velocidade do vento e definindo um vetor área para o tamanho da minha janela, né? E esse vetor área, ele é definido sempre aqui na figura, ó. O vetor área, ele é definido com um módulo que é o tamanho da área da janela, e ele é sempre perpendicular, né, esse vetor área, ele é sempre perpendicular ao plano que forma a janela. Então, ele está apontando aqui para fora. Peraí que eu baguncei tudo aqui. Dessa forma, eu estou definindo uma grandeza vetorial e o meu fluxo, né, ele vai ser o produto escalar entre os dois vetores, o vetor da velocidade do vento e o vetor da área da janela. E aí eu estou determinando quanto de ar, né, qual é o fluxo de ar que está entrando. Pegando em módulo, o módulo da velocidade vezes o módulo da área vezes o cosseno do ângulo entre o vento e a janela, né? Dessa forma, a gente pode verificar o seguinte: na hora que o cosseno dos dois vetores for igual a 0 graus, ou seja, quando está aqui a janela e o vento está vindo perpendicular à janela, nessa situação, o fluxo vai ser o maior possível, vai ter o seu valor de máximo. Em contrapartida, se está aqui a minha área, né, e o vento está passando paralelo à janela, não está entrando nada, né? O vento está só passando pela janela, mas não está entrando no quarto, que é o que me interessa. Então, nessas duas situações, é o ângulo entre os vetores que me determina quais são as situações, por exemplo, onde o fluxo vai ser máximo ou vai ser mínimo, quando o cosseno for máximo ou mínimo, tá? Essa ideia de fluxo é bem intuitiva. Mas vamos aplicar isso agora para a ideia de campo elétrico, que é o que me interessa, tá? Então, eu posso determinar, através de uma certa superfície, quantas linhas de campo elétrico estão atravessando essa superfície, tá? E, como eu vou tratar da lei de Gauss, essa superfície recebe o nome especial de superfície gaussiana, ou então superfície de Gauss, tá? E aí ele determina o seguinte, que o fluxo total, né, o fluxo de campo elétrico que atravessa essa minha superfície é dado pelo somatório do produto escalar entre o campo elétrico e a área total dessa figura. Mas aí a gente pode determinar, né, que para cada quadradinho desse, sendo um infinitesimal de área, o meu fluxo total vai ser dado como sendo o somatório do campo elétrico através de cada elemento infinitesimal ΔA, aplicando os princípios do cálculo, eu posso fazer o limite quando esse ΔA tender a zero, então eu vou transformar um somatório numa integral. Então, fluxo elétrico, fluxo de campo elétrico total, através de uma determinada área, vai ser a integral de linha, né, integral fechada, do campo vezes a área. O importante aqui, pessoal,
de extrema importância para a gente é determinar o seguinte: essa superfície, né, a superfície gaussiana, ela é sempre uma superfície fechada, tá? E ela deve ser fechada porque a gente está fazendo uma integral fechada, né? Integral de linha, tá? O importante é a gente notar aqui o seguinte: em diferentes regiões dessa minha figura, eu posso ter fluxo positivo, negativo, ou então zero, né? Vamos pegar 3 pontos que estão delimitados aqui nessa figura. Na hora que o fluxo é determinado, né? O fluxo é determinado como sendo o produto escalar entre dois vetores, o módulo desse fluxo vai ser o campo elétrico vezes o vetor da área, o módulo do vetor da área, vezes o cosseno do ângulo, tá? Então, esse cosseno, só para relembrar mais uma vez, se a gente for olhar para o círculo trigonométrico, o eixo dos cossenos, sendo aqui na horizontal, o eixo do seno, na vertical, ângulo de 0, 90 e 180 graus, o cosseno variando. Deixa eu trocar só a cor aqui. Cosseno variando de 1 a 0 até menos 1. Esse meu cosseno, ele vai ser positivo no primeiro quadrante. Isso vai me dar um cosseno positivo, enquanto eu estiver entre 0 e 90 graus. Sendo que no segundo quadrante, o cosseno vai ser negativo, tá? E aí vai me dar justamente, né, se a gente transferir o sinal do cosseno para cá, para o sinal do fluxo, eu vou ter fluxo negativo quando o ângulo estiver entre 90 e 180 graus. Então, na situação onde o ângulo for... Peraí, deixa eu só escrever aqui direitinho. Na situação onde tiver o ângulo sendo maior do que 90 e menor do que 180, nessa situação, no segundo quadrante, né? No meu segundo quadrante, o fluxo ele vai ser negativo porque o cosseno de θ vai ser negativo. Então, isso aqui me implica num fluxo também negativo, que é justamente esse caso mostrado aqui na figura 1. Na região onde o campo elétrico está entrando na área, né? Aqui eu tenho um campo elétrico que está atravessando uma certa área, está entrando na área, e o vetor área, ele é um vetor ortogonal naquele ponto. Nessa situação, com o campo elétrico apontando para dentro da área, ou seja, entrando nela, isso vai me dar um θ maior do que 90, e isso me dá um fluxo negativo. Na hora que, por sorte, o ângulo for justamente de 90 graus, o cosseno de 90 é igual a 0, ou seja, o campo elétrico ele está tangente à área, e isso vai me dar um fluxo de campo elétrico exatamente igual a 0, né? Na situação exata onde o θ for exatamente igual a 90, isso vai me dar um fluxo exatamente igual a 0, né? E na situação onde o campo elétrico estiver saindo da área, né? Quando ele estiver saindo, o θ vai ser sempre menor do que 90, e isso vai me dar um fluxo positivo, que é a situação onde a gente está no primeiro quadrante, tá? Deixa eu só tentar fazer minha letra um pouquinho mais bonitinho aqui. Certo? Então, a grosso modo, você pode lembrar o seguinte: o campo está entrando na área. Isso vai me dar um fluxo negativo.
e o campo está saindo da área, isso vai me dar um fluxo positivo, tá? Dessa mesma forma, né, aplicando esse conceito para essa situação, vamos determinar qual é o fluxo elétrico, fluxo de campo elétrico através dessa superfície fechada, tá? E aí eu tenho, nesse primeiro ponto, né, no ponto A, eu tenho um fluxo negativo, porque o ângulo é de 180. No ponto B, o meu fluxo é exatamente igual a zero, porque o campo elétrico ele está tangenciando a área, e no ponto C, esse fluxo ele vai ser positivo, porque justamente o ângulo entre o campo elétrico e a área é igual a zero, né? Os dois estão paralelos, e isso vai me dar um fluxo positivo. Agora, qual vai ser o fluxo total de campo elétrico? Vai ser o somatório dos fluxos em cada uma das áreas, né? Então, eu vou pegar o negativo do fluxo na área A, mais o zero na área B, mais o positivo no ponto C, na área C, por exemplo, tá? Como esse é um cilindro, essas duas áreas, em A e em C, são iguais. Eu tenho um campo elétrico externo que tem um certo valor que ele é uniforme, né? O valor dele é o mesmo em cada um dos pontos. Então, o fluxo total de campo elétrico, nessa situação aqui, é igual a zero, tá? E aí, pessoal, só para a gente também mencionar nas unidades do Sistema Internacional, qual a unidade de fluxo? O fluxo a gente está fazendo como sendo campo elétrico vezes área. Só que o campo elétrico, né, a unidade de fluxo é a unidade de campo elétrico, que é Newton por Coulomb, e a unidade de área é metro quadrado, tá? Então, essa é a unidade do Sistema Internacional para o fluxo de campo elétrico, tá? Como eu mencionei, você pode utilizar o fluxo de qualquer grandeza física, pegando esse vetor, né, dessa grandeza física e multiplicando pela área qualquer, tá bom? Vamos em frente. O que a lei de Gauss me determina é o seguinte: se o fluxo de campo elétrico é determinado através da integral fechada do campo vezes a área, se eu pegar, por exemplo, uma área que eu já conheça, né, de uma superfície gaussiana esférica, que tem a área que é igual a 4πr ao quadrado, esse fluxo vai ser simplesmente o campo vezes 4πr ao quadrado, mais o valor do campo elétrico que a gente já determinou, né? Vamos só relembrar aqui. Campo elétrico é igual a... Deixa eu só ajeitar, peraí. Campo elétrico é igual ao K, que é 1 sobre 4πε0, vezes a carga sobre a distância ao quadrado, né? E aí a gente tem o seguinte: dessa forma, eu posso determinar que, né, se a gente operar essas duas equações, vamos fazer aqui. Aqui está o campo elétrico e eu vou multiplicar, quero saber agora o fluxo, que vai ser o campo elétrico, que é essa grandeza, 1 sobre 4πε0 vezes a carga sobre r ao quadrado. Eu vou multiplicar isso pela área superficial da esfera, que é igual a 4πr ao quadrado. Ó, tem 4π no denominador, tem 4π no numerador. Isso aqui se cancela. Tem r ao quadrado aqui embaixo, tem r ao quadrado aqui em cima, também se cancela. E aí a gente tem aqui
O fluxo de campo elétrico é dado pela carga que sobrou aqui em cima, a carga sobre essa grandeza de permissividade que é a constante ε0, tá? E aí, olha que interessante. Se eu multiplicar ε0 pelo fluxo, né, se eu pegar o fluxo vezes ε0, isso é igual à carga. E essa é a lei de Gauss, ou seja, se você determinar o fluxo de campo elétrico sobre uma determinada superfície gaussiana, você está determinando quem é a carga interna a essa superfície que eu estou definindo. Em outras palavras, basta você olhar para o campo elétrico e você pode, conhecendo o fluxo de campo elétrico, o que essa equação quer dizer é o seguinte: conhecendo o fluxo de campo elétrico, eu posso ter informação sobre a carga elétrica. Tá? Deixa eu só tirar isso aqui, botar assim. Porque essa carga está simplesmente dividida por uma constante. Ou seja, se eu conheço esse campo elétrico, eu sei que, através de uma certa superfície gaussiana, esse campo elétrico ele está saindo da minha superfície gaussiana, com isso eu posso afirmar que a carga líquida que tem dentro dessa gaussiana é uma carga positiva, ou seja, ele está me dando informação de qual é a carga interna à superfície gaussiana. Note só o seguinte, eu usei uma palavra que é muito importante, carga líquida, ou seja, dentro dessa minha superfície gaussiana, eu posso ter uma série de cargas, né? Vamos botar aqui umas carguinhas positivas e umas carguinhas negativas, mas de modo que eu tenha mais positivo do que negativo. Isso faz com que esse objeto que esteja aí dentro, ele seja positivo, porque ele tem falta de elétrons, né? E isso faz com que a situação, o campo elétrico resultante de todas essas cargas que estão dentro da minha superfície gaussiana, tem uma carga líquida, né? Somando todas as cargas, o resultado vai dar positivo. E isso vai me gerar um campo elétrico de afastamento que está saindo da minha superfície gaussiana, tá? E o interessante também é o seguinte, olhando para essa figura roxinha aqui do lado, não importa qual é o tamanho da superfície gaussiana, ela sempre vai estar sendo uma área qualquer, né? Ela sempre vai estar sendo perfurada, vamos dizer assim, pela mesma quantidade de linhas de campo. Então, se eu pego uma área dA, que é uma esfera de raio R, né? Tem uma área dA, que é a esfera de raio R. Ou então pego uma esfera de raio 2R, que vai me dar uma área 4 vezes maior, toda essa área vai ser perfurada essas duas áreas serão perfuradas pela mesma quantidade de linhas de campo que estão partindo da minha carga positiva, tá? E aí, as aplicações da lei de Gauss, a gente consegue, com ela, facilitar bastante, né? Sabendo escolher de forma coerente, sabendo escolher a superfície gaussiana que melhor represente o meu problema, escolhendo de forma adequada uma superfície gaussiana, eu consigo facilitar o meu problema. Vamos ver. Bom, só para frasear a lei de Gauss, o fluxo elétrico total através de qualquer superfície fechada, tá? O importante
é que a gente tenha uma superfície fechada é igual à carga elétrica total, ou seja, a carga elétrica líquida que está existente no interior dessa superfície dividida pela constante que é o ε0. Tá? Então, só para a gente deixar isso bem claro, eu tenho que a ε0 vezes o fluxo, ou letra feia, o fluxo de campo elétrico, isso é igual à carga, tá? Então, vamos aplicar aqui a lei de Gauss para essas três situações, tá? Vamos pegar, quatro. Vamos pegar 4 superfícies, S1, S2, S3 e S4. O fluxo, ele não vai depender da geometria da superfície, né? Você tem que ver qual é a quantidade se o campo elétrico está saindo ou então entrando em uma determinada superfície. Se nessa superfície, por exemplo, na superfície S1, se eu só tenho linhas de campo saindo de S1, isso significa que a carga líquida dentro dessa gaussiana é uma carga positiva, e isso me gera um campo de afastamento. Do caso contrário, se só em S2, como eu só tenho linhas de campo entrando nessa superfície gaussiana, isso indica que a carga líquida que está dentro dessa superfície é uma carga negativa, que está gerando um campo de aproximação. E a carga líquida em S3 e S4 é zero. Por quê? A gente pode verificar que eu tenho a mesma quantidade de linhas de campo entrando e saindo. Vamos pegar aqui S3. S3 é perfurada, a superfície gaussiana S3 é perfurada com linhas de campo entrando nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, e aqui um pouquinho, né? Vamos botar aqui, ela é perfurada 4 vezes com campo elétrico entrando nessa superfície. Da mesma forma, está saindo 1, 2, 3 e 4 aqui também, vamos botar assim. Então, se a mesma quantidade de linhas de campo que está entrando é igual à quantidade de linhas de campo que está saindo, nessa situação, o fluxo é igual a zero, porque não é uma região que nem é fonte, nem é sumidouro de campo elétrico, e isso implica que a carga líquida que tem aqui dentro dessa superfície também é igual a 0 coulombs, tá? Se você observar a superfície S4, também eu tenho uma grande quantidade de linhas que estão saindo, mas essa mesma quantidade de linhas também está entrando, tá? Então, se a carga líquida, o importante é a gente verificar a carga líquida, o somatório de carga dentro da minha gaussiana, ok? Conclusões da lei de Gauss. O sinal da carga existente no interior da superfície fechada determina se o fluxo de campo elétrico está entrando ou saindo dessa superfície. Se a carga estiver situada no exterior dessa superfície, não vai fornecer nenhum fluxo elétrico líquido, que é justamente o seguinte. Voltando aqui, na superfície 3, eu tenho carga elétrica no exterior, que é a carga positiva e a carga negativa. Mas isso não causa nenhum fluxo líquido, porque a mesma quantidade de linhas de campo que está entrando também está saindo, tá? E, por fim, o fluxo elétrico líquido é diretamente proporcional à carga líquida, né? E essa constante de proporcionalidade é justamente a constante de ε0, tá? E aí, outra conclusão também que é importante, ela não depende
não depende do tamanho da superfície. Porque, como eu mostrei nesta figura, a mesma quantidade de linhas de campo que vai passar por essa área pequena também vai passar por essa área maior, já que o campo elétrico sendo radial, né, ele sempre, esse campo elétrico sempre vai atravessar essa área, independente do tamanho dela. Ok? Agora é o ponto que eu queria chegar. A facilidade das aplicações da lei de Gauss é a gente determinar uma forma bem mais simples para situações que eu mostrei anteriormente que eram bastante complexas. Então, se eu tenho, só para fazer uma comparação, se eu tenho uma linha carregada, né, um fio elétrico, por exemplo, que ele está eletrizado com uma densidade de carga lambda, né? Só para lembrar, essa densidade de carga, densidade linear de carga, é uma quantidade infinitesimal de carga ao longo de um certo comprimento dl. Se eu determinar, por exemplo, sabendo escolher quem é a minha superfície gaussiana, e na maioria dos casos, eu vou escolher uma gaussiana que eu já conheça qual é a área, né? A área superficial, para facilitar a minha vida, facilitar meus cálculos. Então, aplicando a lei de Gauss, né, que é o fluxo, a permissividade elétrica vezes o fluxo do campo elétrico é igual à carga interna, o fluxo é a integral, né, isso aqui tudo, a integral de E dA representa o meu fluxo, e aí, a integral, fazendo esse campo elétrico, né, fazendo esse campo elétrico constante, né, eu não estou nem carregando e nem descarregando essa linha, né, essa haste. Ela está carregada e pronto, não tem nada mais acontecendo com ela. Fazendo esse campo elétrico constante, ele pode sair da integral, e eu vou ficar com a integral de dA. Só que eu já conheço quem é essa área, que é a área superficial do cilindro, que é 2πr vezes H, é a área da base vezes... Peraí. Não, é perímetro, né? O 2πr é o comprimento da circunferência vezes o H. Isso aqui vai me dar... Isso aqui tudo representa quem é a área superficial, né? E isso vai ser igual à carga interna, que é essa carga dQ, que é a carga total, vai ser a densidade vezes o dL. Só que esse dL aqui todinho, né, ao longo de toda essa altura do cilindro, essa carga interna vai ser justamente multiplicado por H. E aí, fazendo essa conta, né, brincando com essa equação, eu tenho que, através da lei de Gauss, o campo elétrico de uma linha carregada é a densidade linear, né, isso aqui é a densidade linear de carga, densidade de carga, tudo isso dividido por 2π epsilon zero vezes R. Então, aplicando a lei de Gauss, com 3 linhas, eu consigo resolver um problema que, só para a gente fazer uma comparação, deixa eu só voltar aqui no outro slide. Se você quiser avaliar o mesmo problema sem usar a lei de Gauss, é justamente esse caso aqui, ó, de linha infinita de carga. Eu tenho uma linha carregada, que tem uma carga dQ aqui, ó, né? E aí você vai fazer a integral, como ela é infinita, integral de menos infinito até mais infinito, né? Por aí vai. Então, um problema aqui, através da lei de Gauss, eu resolvi em 3 linhas, aqui você tem toda essa brincadeira de integral de cosseno, secante, enfim, né? Também chega no mesmo resultado, ó. É densidade linear de carga dividido por 2π epsilon zero, e esse y aqui é uma distância que eu estou chamando, né, na outra situação, no outro
exemplo, eu estou chamando de R, que é para representar uma distância qualquer. Então, a lei de Gauss, ela facilita muito a nossa vida, tá? Do ponto de vista de você vai trabalhar com fluxo através de uma área, mas você pode utilizar uma geometria adequada para cada tipo de problema. Eu vou buscar utilizar áreas que eu já conheço, que eu já sei quem é essa área. Porque na hora que eu fizer a integral de dA, eu já sei qual vai ser o valor, porque eu sei quem é, por exemplo, a área lateral do cilindro, certo? Sempre procure facilitar a sua vida. Por exemplo, outro caso que eu mostrei também no slide passado, que é determinar o fluxo, o campo elétrico de uma placa infinita, por exemplo. Novamente, a gente vai calcular o campo elétrico, né, o fluxo de campo elétrico, isso me determina quem é a carga interna. Só que essa carga, já que é uma superfície, né, como eu tenho que o lambda é igual a carga, que é carga por área, que vai ser carga por área, então essa carga vai ser a densidade superficial de carga vezes a própria área. Só que nesse caso de uma placa carregada, né, eu vou escolher uma gaussiana que eu já sei quem é a área. Né? Nesse caso, eu vou escolher um cilindro também, mas eu vou fazer com que o campo elétrico passe pela área circular do cilindro. Se essa carga estiver carregada com carga positiva, por exemplo, como mostra a figura, eu vou ter campo elétrico saindo nas duas direções, tanto para a direita quanto para a esquerda dessa placa. E aí, com isso, eu vou ter, por isso que na equação eu tenho dois termos de campo vezes área. Um campo que está representando o fluxo que vai para a esquerda e outro campo vezes outra área, que eu vou fazer igual, né? Do fluxo que está indo para a direita. Então, eu vou ter, né, resolvendo essa equação, a gente chega à situação que o campo elétrico depende da densidade superficial dividido por 2 ε0. Novamente, só para mostrar que a gente chegou nesse mesmo resultado de uma forma bem mais complexa, que é determinar o campo elétrico em um disco carregado e fazer com que esse raio tenda a infinito para a gente chegar na situação onde a chapa, né, considerar uma chapa infinita. A gente chega no mesmo resultado, mas o equacionamento aqui, como vocês podem ver, não é tão trivial assim. Tá? A lei de Gauss, ela vem para facilitar bastante os problemas, ok? E aí tem vários tipos de situação, né? Duas placas paralelas e por aí vai. Uma casca esférica, né? No caso da casca esférica, vamos considerar aqui duas situações. Eu tenho uma distribuição de carga do tipo de uma esfera. Imagina que você tem uma nuvem de elétrons que se comporta como uma esfera. E aí eu quero determinar qual vai ser o campo elétrico em duas situações. Tanto no interior da esfera, né, aqui seria no interior da esfera, justamente onde o R da minha superfície gaussiana é menor do que o R da esfera de elétrons, e numa outra situação que é no exterior dessa esfera. Então, dentro da minha esfera carregada, né, dentro da casca esférica carregada, o campo elétrico vai ser igual a zero. Por quê? Porque se você determina uma gaussiana que não possui nenhuma carga elétrica dentro, é porque não tem nenhum fluxo de campo elétrico, e aí eu consigo
definir que o campo elétrico é igual a zero, porque não vai ter nenhuma linha de campo. Quer dizer, o fluxo sendo igual a zero significa que a mesma quantidade de linhas de campo que está entrando é igual ao que está saindo, certo? Então, numa casca esférica uniformemente carregada, nenhuma força eletrostática, quer dizer, ela não exerce nenhuma força eletrostática sobre uma partícula que está colocada no seu interior. Justamente porque o campo elétrico é igual a zero. E aí você pode interpretar o seguinte, olhando do ponto de vista da força eletrostática. Imagina o seguinte, se eu pego uma carga, vamos supor, por simplificação, vamos supor que essa carga, que essa casca é carregada com uma carga positiva. Se eu coloco, por exemplo, uma carga negativa aqui no centro, e essa esfera é uniformemente carregada, ou seja, a distribuição de carga é a mesma, cada ponto que você está analisando vai ter uma quantidade de carga dq imediatamente oposta. Isso faz com que a força eletrostática que essa carga negativa está sofrendo sempre tenha um par que está apontando na mesma direção e no mesmo sentido, quer dizer, na mesma direção e em sentido oposto pela carga que está sendo colocada do ponto imediatamente oposto. Então, para cada ponto que você for avaliar, eu vou ter uma quantidade de carga que está no sentido contrário, né, na posição oposta, fazendo com que, em todos os casos, essa força eletrostática seja igual a essa, e elas estão se anulando. Ou seja, nenhuma força está sendo aplicada sobre uma carga que for colocada aqui dentro. E aí você pode concluir que, dessa forma, o campo elétrico resultante, né, campo elétrico resultante é igual a zero, porque todo campo elétrico, em cada ponto que você for avaliar, vai ter um vetor campo elétrico também da mesma forma, né? Já que a força é igual ao... Desculpa, a força... Escrever lá o campo. O campo sendo igual à força sobre a carga, né? Em cada ponto, se o que ocorre para a força, lógico, também vai acontecer para a carga, tá? Isso no interior da esfera. No exterior, quando eu considerar que a gaussiana, a minha superfície gaussiana, tem um raio maior do que a casca esférica que você está avaliando, né? Essa casca esférica, na verdade, em relação a qualquer ponto externo, né, ela vai se comportar como se toda a carga estivesse situada em seu centro. Por quê? Porque se você aplicar para essa situação, se você aplicar para a carga esférica, para a casca esférica, a área da superfície, sendo o mesmo caso que eu fiz aqui atrás, ó, né, considerando a área da casca esférica como sendo πr ao quadrado, a gente vai chegar na mesma equação do campo elétrico de uma carga pontual, tá? Então, voltando aqui um pouquinho mais para frente, pronto. Essa equação é a mesma equação de uma carga elétrica pontual. Então, do ponto de vista da lei de Gauss, tanto faz se é uma casca esférica ou uma carga pontual, né? Se eu tenho uma gaussiana que é maior do que... Se o raio da minha gaussiana é maior do que o raio dessa casca que eu estou avaliando, né? Como se toda a carga estivesse concentrada no seu centro, porque a equação é a mesma da equação do campo elétrico de uma carga pontual,
Ok? Bom, vamos agora... Vamos agora finalmente, vamos finalizar essa conversa toda com alguns exercícios, tá? Vamos só trazer... Eu já salvei esse aqui? Já salvei. Vamos só trazer o exercício para cá. Nessa primeira situação aqui, pessoal, eu quero determinar o seguinte. Uma rede de borboletas está imersa num campo elétrico que tem um certo valor, 3 milnewtons por coulomb, e o plano do arco da rede tem uma circunferência de raio de 11 centímetros, ele é perpendicular ao campo. A rede está eletricamente neutra e eu quero determinar qual é o fluxo elétrico através dessa rede. Bom, primeiro vamos determinar o seguinte. Deixa eu só trocar aqui a cor, só para facilitar. Eu vou definir um vetor área para essa área, né, como sendo um vetor que é perpendicular ao plano e aponta para fora. Então, aqui eu tenho o vetor área e aqui eu tenho o vetor campo elétrico. Dessa forma, tanto a área quanto o campo elétrico são paralelos, tá? E aqui eu posso afirmar o seguinte, que o ângulo θ entre os dois vetores é igual a zero. O cosseno de θ vai ser igual a 1. Então, o fluxo de campo elétrico ele é igual a produto escalar dos dois vetores. Opa, aqui é o vetor área. E aí, esse produto escalar, ele é simplesmente o módulo do campo vezes o módulo da área vezes o cosseno de θ. Mas o cosseno de θ é igual a 1. Então, esse fluxo de campo elétrico é o campo vezes a área. Ok. O campo vale 3 vezes 10 elevado a menos 3. E essa área é a área da circunferência feita pela rede, né, que possui um raio R. Essa área, pessoal, ela vai ser simplesmente πr ao quadrado, tá? Então, aqui vai ser π, o R, 11 centímetros. Nós vamos sempre lembrar de a gente trabalhar no sistema internacional. Então, esses 11 centímetros é 0,11 metros. Isso aqui vai ser elevado ao quadrado, πr ao quadrado. Então, esse fluxo ele vai ser 3 vezes 10 elevado a menos 3. Bom, quem estava com calculadora aí, faz essa conta aí para mim, por favor. Só um detalhe, né? Eu posso afirmar que esse fluxo ele é positivo. Você pode verificar que as linhas de campo elétrico elas estão saindo da área, né? Professor, Oi. dá 1,140 vezes 10 a menos 4. Para o que está certo. 1,140, 1,14 vezes 10 elevado a menos 4. E a unidade de fluxo, Newton por Coulomb vezes
metro quadrado, né? Unidade de campo e unidade de área. Ok? Isso aqui é bem simples, não é nada demais, é só para a gente exercitar a ideia de fluxo. E lógico que esse fluxo ele tem que ser positivo. Vamos ver uma questão um pouquinho mais interessante. Vou falando tanto que vai chegar numa hora que a garganta já não acompanha mais. Paciência. Bora lá. Agora vamos aplicar a ideia da lei de Gauss. Vamos aplicar a lei de Gauss para determinar essa situação aqui, ó. Uma pequena esfera não condutora tem uma massa de 1 miligrama e tem uma carga de 2 vezes 10 elevado a menos 8 coulombs, distribuída uniformemente em todo o seu volume. Só para dizer que a carga da esfera é uniforme, tá? Ela está pendurada em um fio não condutor, forma um ângulo de 30 graus com a placa vertical, que não é condutora, ela está uniformemente carregada e está na vista de perfil. Considerando a força gravitacional que a esfera é submetida, e supondo que a placa possui grande extensão, ou seja, a gente pode aproximar essa situação a uma placa infinita, calcule qual é a densidade superficial de carga da placa. Então, eu quero saber com quanta carga essa placa está carregada. Bom, beleza. Aqui vamos brincar com várias coisas ao mesmo tempo. Primeiro, a primeira coisa que eu vou brincar é o seguinte: qual é, para uma carga, para uma placa infinita, né? Qual é o campo elétrico gerado por essa carga? Então, a gente vai usar essa equação para o campo elétrico. Então, vamos lá. Vamos anotando as coisas que a gente sabe. O campo elétrico ele vai ser a densidade superficial dividido por 2 ε0. O valor de ε0, pessoal, deixa eu ver, tem nesse... Não, está no outro slide. Só para a gente pegar o valor exato e não confundir. Tá? ε0 está aqui. 8,85 vezes 10 a menos 2. ε0, 8,85 vezes 10 elevado a menos 12. Só para deixar certinho, a unidade é Coulomb ao quadrado sobre Newton vezes metro quadrado. Newton vezes metro quadrado. Ok. Tá? E aí eu quero justamente determinar qual é a densidade superficial de carga da placa para fazer com que essa esfera se incline de 30 graus em relação a essa vertical. Bom, como toda questão na física, a gente tem que começar determinando o seguinte: quais são os vetores que estão, quais são as forças, né, que estão atuando nessa situação. Turma, vamos participar aqui comigo. Vamos me ajudar a resolver esse problema. Essa carga que está pendurada, ela é positiva ou negativa? O que vocês acham aí? Negativa. Negativa? Bom, se essa placa tem uma carga positiva, Positivo, não está distante, se né? eu aproximar uma carga negativa, vai aparecer uma força de atração, e aí a esfera estaria colada na placa, né? Porque eu teria força de atração entre elas, certo? Para que essa Mas a configuração carga não é seja... duas vezes 10 a menos 8? Oi?
Não, eu tô A carga olhando... não é 2 vezes 10 a menos 8? Não, ali é o... Tá, vamos lá. A carga, 2 vezes 10 elevado a menos 8 coulombs. Certo? Vamos só anotar aqui, só para deixar claro. Carga, 2 vezes 10 elevado a menos 8 coulombs. O menos 8 significa o seguinte, na notação científica, significa que essa carga corresponde a 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 coulombs. Certo? Na notação científica, o resultado é esse. Então, esta carga, né, o sinal dela é um sinal positivo. A carga é muito pequena, mas ela é positiva. E o que a gente pode verificar justamente nessa situação. A carga sendo positiva, próxima a uma placa positiva, ela vai sofrer uma força eletrostática de afastamento. Ok? Então, uma das coisas que eu já sei é que vai existir uma força de afastamento nessa situação. Outra coisa também que dá para a gente verificar aqui é o seguinte: a carga, lógico, possui uma certa massa. Então, ela está sob o efeito da gravidade, né? Considerando, vamos lá, considerando a força gravitacional a que a carga esférica está, considerando a força gravitacional a que a esfera está submetida, ou seja, eu tenho que levar em consideração a força peso, nesse caso aqui também, né? Aqui vai ser importante a força peso. E outra força que está sendo aplicada nessa situação é justamente a força de tração no fio que está sustentando essa partícula nessa posição. Né? Aqui eu vou ter uma força de tração. Ok? Então, essas são as forças que estão atuando sobre a minha esfera. Força eletrostática. Ok? Próximo passo agora vai ser considerar o seguinte: se eu pegar a minha força de tração, considerando que essa carga está em equilíbrio, se eu pegar e decompor a força de tração, eu vou ter duas componentes. Este ângulo aqui, vamos lá, oposto pelo vértice, esse ângulo aqui também vai ser um ângulo θ. Então, eu vou ter T cosseno de θ apontando para cima e T seno de θ apontando para a esquerda. Ok? E aí, agora a gente pode construir a seguinte situação. Levando em consideração que a esfera está em equilíbrio, eu posso dizer que a força resultante sobre essa esfera é igual a zero. E isso me dá as condições de equilíbrio nas duas dimensões. Ou seja, a força resultante, o somatório das forças no eixo X é igual a zero e o somatório das forças no eixo Y também é igual a zero. Da primeira equação, a gente tem que... vamos considerar, né, o meu plano cartesiano, vamos considerar o Y positivo para cima e o X positivo para a direita. Então, a minha força eletrostática é positiva, menos a tração vezes o seno de θ, tudo isso é igual a zero. Da segunda equação, eu tenho tração vezes o cosseno de θ positivo para cima, menos a força peso, massa vezes gravidade, apontando para baixo, tudo isso é igual a zero.
E aí agora eu tenho um sistema que eu posso resolver para determinar o que eu quero, que é justamente a carga da placa. Vamos ver o seguinte. Da segunda equação, a gente tem que eu sei qual é a massa que foi dada e sei qual é a gravidade, e aí eu posso resolver esse sistema através do método da substituição. Ou então, deixa eu ver aqui, a gente pode, de uma maneira mais fácil, vamos fazer a substituição mesmo. Nessa segunda equação, eu posso fazer um pouquinho mais rápido. Vocês concordam comigo que a tração é igual a massa vezes gravidade sobre o cosseno de θ? Pega esse valor, substitui na primeira equação. Força eletrostática é igual a tração, que é massa vezes gravidade sobre o cosseno de θ, que multiplica o seno de θ. Então, a força eletrostática é igual a massa vezes a gravidade, seno sobre cosseno, isso vai ser a tangente de θ. Ok? Dos vetores, né, das forças que estão atuando sobre a partícula, a gente consegue chegar nessa conclusão aqui, que a força eletrostática, para que a esfera fique em equilíbrio, ela tem que ser igual a o peso vezes a tangente de θ. Ok? Só que, a gente voltar lá para as nossas equações de campo elétrico. O campo elétrico, ele é a força sobre a carga, então essa força é igual ao campo vezes a carga. Vamos substituir. E eu vou ficar sem espaço, mas tudo bem. Campo vezes carga é igual a massa vezes gravidade vezes tangente de θ. Só que esse campo, a gente pode tirar ele da lei de Gauss. Vem aqui, tá? E aí, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou salvar aqui essa tela e eu vou apagar algumas coisas para ter um pouquinho mais de espaço. Certo? Deixa eu ver o que eu posso tirar. Deixa eu tirar o enunciado, né? Não vou precisar. Eu já sei o que eu quero. Vou pegar esse aqui. Não, vou tirar o enunciado não, porque a carga está aqui. A massa 1 miligrama. Espera aí, deixa eu só ajeitar isso aqui. Vamos limpar essa parte aqui. Esse resultado aqui eu já obtive. Aproveita esse espaço aqui, tá ótimo. Esse programinha é bom, mas tem hora que ele é chato. Pronto. Então agora eu vou fazer a seguinte substituição. O campo elétrico, ele é dado, né? Eu vou pegar essa, eu estou fazendo agora o seguinte. Pronto. Espera aí, pessoal, só um segundo. Deixa eu só voltar para a caneta mesmo. Pronto. Aqui. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa equação aqui embaixo e vou somar ela com a equação, né? Eu vou substituir o campo elétrico pela lei de Gauss, que é o que a gente quer, tá? Então, a lei de Gauss diz que o campo elétrico numa placa carregada é a densidade superficial de carga sobre 2ε0, eu vou multiplicar isso, vezes a carga, tudo isso é igual a força peso vezes a tangente de θ. Isolando a densidade superficial, eu vou ter 2ε0 2ε0 vezes massa vezes gravidade vezes tangente de θ,
Tudo isso vai ser dividido pela carga, tá? E aí eu tenho todos os valores. Eu tenho a massa, eu tenho a gravidade, tenho o θ e tenho a carga. Então, fazendo as devidas substituições, a gente tem que essa densidade superficial, ela vai ser igual a 2ε0, 8 vezes 85, vezes 10 elevado a menos 12. A massa de 1 miligrama, 1 miligrama é 10 elevado a menos 3, vezes a gravidade, vamos só facilitar, a gravidade é 10 mesmo, tá? Vezes a tangente de 30, tudo isso dividido pela carga de 2 vezes 10 elevado a menos 8. E aí, com isso, a gente consegue calcular qual é o nosso valor de densidade superficial de carga, tá? Então, eu vou deixar esse conta aí para vocês resolverem, tudo bem? Não tem problema, é só matemática agora. Mas é interessante ver o seguinte, como a gente pode pegar uma situação que, em uma questão só, eu trabalhei com lei de Gauss, força eletrostática, decomposição de vetores, condição de equilíbrio, né, somatório das forças dando igual a zero, porque essa esfera está parada, né? Então, é legal que é bastante envolvente essa situação aí, tá bom? Vocês conseguem calcular rapidinho qual é esse valor? Dá menos 5,66 vezes 10 elevado a menos 21. Espera aí, só um segundo. Essa carga, ela é sempre positiva, tá? Tu falou que ela é negativa. É. Não, mas aqui, a única coisa que eu tenho de negativo são os expoentes, ó. A tangente. Não, tangente de 30 é positivo, cara. Vê se tu não tá colocando irradiando aí qualquer coisa. Pode ser, dá uma olhada. Tangente de 30 em graus é 0,57. É positivo. Certo? Deixa eu fazer aqui. Tangente de 30, 0,57, que multiplica 8,85. Vamos lá. Vamos ver aqui. Esse 2 cancela com esse 2. Tangente de 30 vezes 8,85 dá 5,1, praticamente, né? 5,1 aproximadamente. Aí eu tenho que operar agora só as potências de base 10. Aqui em cima vai dar 10 a menos 14. E aqui embaixo vai dar 10 menos 8, 14 menos 8, 6. Então isso é 5 vezes 10 elevado a menos 6. E aqui, densidade linear de carga, isso vai ser Coulomb por metro quadrado. Tá? Salvar isso aqui. Para colocar no slide depois. Ok? Turma, deixa eu parar aqui a apresentação. Bom, ficou alguma dúvida? Eu vou encerrar por aqui, tá? Vamos encerrar com essa questão por hoje. Ficou alguma dúvida até aqui? Eu me preocupo muito, que eu noto que vocês estão muito calados. Querem comentar alguma coisa? Tá tudo tranquilo, professor. Tá, beleza. Então, eu quero combinar o seguinte com vocês. Já tem no Moodle uma lista de exercícios, tá? Envolvendo tanto a parte de força eletrostática, quanto essa parte de campo elétrico, tá? Eu quero que vocês deem uma olhada nesse material,
tentem resolver ao longo dessa semana. E na próxima aula, eu quero tirar pelo menos a primeira meia hora de aula para discutir uma dessas questões, ver o que vocês tiveram dificuldade, tá? E a gente ir sempre tentando exercitar, porque na física, tanto quanto na matemática, quanto mais exercício, melhor, né? Ok? Você vai querer receber alguma coisa dessa lista, professor? Não, eu quero receber as dúvidas de vocês. Eu quero que vocês tentem resolver e tragam para mim se ficou alguma coisa que não ficou bem entendido do conteúdo, tá? A princípio, agora eu quero receber Beleza. dúvidas. Elias, o que eu mais estou Beleza. precisando nesse momento é da participação de vocês. Tá certo? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo? Então, eu vou encerrar a gravação agora, pessoal.